Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem em gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Comecemos a falar de Portugal. E começamos a falar de algo que o povo português está a sentir de uma maneira extremamente aguda, que é o problema da seca. Neste momento, Portugal está a sofrer uma das piores secas de sempre e, particularmente, zonas como o Algarve, o Alentejo e Trás-os-Montes, a Beira Alta e a Beira Baixa, estão a sentir gravemente essa seca. É lamentável que os sucessivos governos não tenham acordado para a solução desse grave problema. Porque Portugal, apesar de ter um período de seca, particularmente no verão, final da primavera, princípios de verão até princípios do outono, não é propriamente um país sem chuva como outros países, ou como, por exemplo, zonas de Espanha como a Andaluzia. Não, Portugal tem no inverno pluviosidade, tem rios com caudal e o importante era aproveitar o caudal desses rios e a água que cai, particularmente no inverno e na primavera. Ora, isso é possível através de um sistema de barragens. Durante muito tempo investiu-se nas mini-hídricas que não só podiam reservar água, mas também podiam produzir eletricidade. E as mini-hídricas ou mais barragens, grandes barragens, não serão tão aconselháveis precisamente pelas modificações que produzem nos ecossistemas, mas as mini-hídricas não produzem essas modificações e a alteração que fazem nos rios é relativamente pequena. O que havia era de multiplicar as mini-hídricas, fazendo várias, inclusivamente, num só rio. E com isso armazenar água. E distribuir a água no período de verão, quando ela falta, particularmente para a agricultura. Estamos a perceber que, por exemplo, em Trás-os-Montes, noutras regiões do país, gente que tinha gado deixa de o poder ter porque não tem capacidade de o alimentar, não há água, não há forragens para alimentar o gado, e isso é decorrente da inércia. Braganças, por exemplo, tem reclamado sucessivamente barragens que não têm sido efetuadas. Pelos vistos, o Presidente da Câmara de Bragança ainda hoje se queixou nas televisões de que falou com a Ministra da Agricultura a pedir-lhe o financiamento para barragens e até agora nada foi feito. Mas não são só as barragens para armazenar água no inverno para depois a poder distribuir no verão. Há algo que se pode fazer também muito importante, mesmo até nas mini-hídricas, que é colocar painéis solares nas mini-hídricas que evitam também a evaporação da água. Para além de produzirem energia elétrica, evitam a evaporação da água. Portanto, um maior aproveitamento que seria possível com a vantagem de produção de eletricidade agora através da energia solar. Depois, outros tipos de aproveitamento da água, nomeadamente a reciclagem das águas residuais das habitações, das fábricas, nomeadamente. Essas águas podem ser utilizadas, nomeadamente, na rega de jardins, de espaços verdes, de espaços públicos de modo geral que necessitam de ser regados e, sobretudo, dos campos de golfe,
que, particularmente no Algarve, consome imensa água. Está-se agora a procurar dessalinizar a água no Algarve e isso é muito mau. Já tem baixado a dessalinização da água, provoca uma diminuição também dos lençóis freáticos da própria água doce, já se provou isso, e a solução seria a utilização das águas residuais. E a proibição da utilização de águas de abastecimento público ou águas destinadas para a rega da agricultura nesses campos de golfe que requerem a utilização de grandes quantidades de água. Portanto, há que racionalizar a utilização da água e estas soluções que apontei, infelizmente, apesar dos quadros comunitários de apoio que têm sucedido, ainda os sucessivos governos não as tomaram a seu cargo. Era importante que aqui ficasse, mais uma vez, a recomendação para que esse tipo de barragens de aproveitamento de águas fosse levado a cabo em Portugal. Falamos agora, inevitavelmente, da Rússia, de Prigozhin e da Ucrânia. Durante algum tempo tivemos muitas dúvidas sobre se aquilo que sucedeu com o Grupo Wagner e a revolta, a aparente revolta do Grupo Wagner contra Putin e o Ministro da Defesa, se não seria tudo uma farsa montada por Putin, que era muito capaz disso. Já o próprio Prigozhin, em determinada altura, em 2019, já divulgou a sua morte num acidente de aviação no Mali, e como é gente cínica habituada a forjar cenários, tivemos dúvidas sobre se aquilo não seria um cenário forjado, uma revolta forjada contra Putin, ou melhor, contra o Ministro da Defesa. Só que, pelos vistos, não era mesmo, e agora Prigozhin terá mesmo sido morto, assassinado, segundo o site Telegram do Grupo Wagner, que diz que vai vingar-se e que vai vingar-se contra Putin. Não sabemos se terá forças para isso, se terá poder para isso, o que é que sucederá a Putin. Putin tem a escola do stalinismo. Stalin era o seu grande exemplo e ele segue agora com as necessárias mudanças do tempo, ele segue os ensinamentos stalinistas para eliminar os seus adversários. O Grupo Wagner disse que foi um míssil. O míssil ucraniano poderia ser, mas inclinamos-nos mais para que seja um míssil russo encomendado por Putin para liquidar um indivíduo que já foi seu aliado e que agora era um indivíduo incómodo. Não se sabe bem porquê. Porque dizia-se que ele e o Ministro da Defesa russo tinham oposições violentas, tinham concessões violentas, mas não se sabe bem em que é que consistiam essas diferenças. Pensamos que Prigozhin e o Grupo Wagner, e Yutkin, que era o número 2 do Grupo Wagner, eram muito mais radicais do que o próprio Putin e, portanto, pretendiam o arrasar autêntico da Ucrânia, coisa que Putin, mais diplomata, mais ligado aos serviços secretos, não pretende. Ora, com a possibilidade de uma oposição interna séria no campo do ultranacionalismo russo, Putin não teve qualquer receio
em mostrar aos seus rivais que ele estava seguro no poder e quem se movesse contra ele tinha o destino que Prigozhin tinha. Apesar de Prigozhin ser um aliado de velha data a Putin, ser um homem que serviu de homem de mão a Putin em África, na Síria, e que estava a servir de homem de mão agora na Ucrânia, a verdade é que Putin quer esses homens de mão, mas quer dominá-los plenamente, quer que eles façam aquilo que ele quer e não que tenham objetivos próprios diferentes daqueles que Putin tem. Era assim Stalin que liquidou Kamenev, que foi seu aliado, liquidou Zinoviev, que foi seu aliado, e liquidou Bukharin, que também foi seu aliado em determinado momento, mas que depois, por circunstâncias históricas, se afastaram. Liquidou, inclusivamente, sucessivos diretores dos serviços secretos russos que em determinado momento o serviram, mas no momento a seguir lhe desagradaram e ele não teve pejo em liquidar as chefias dos serviços secretos soviéticos que lhe eram desagradáveis. Pois Putin segue esse caminho e aquilo que vemos é a liquidação de todos os adversários. Talvez Putin, apesar de tudo, seja um mal menor para o Ocidente. Embora o Ocidente, particularmente os Estados Unidos e a Europa, do modo geral, estão a seguir o caminho da neofascização das várias nações. Isso é algo que está a suceder não só na Europa, com nomeadamente Meloni e Abascal, por exemplo, e aqui em Portugal, com Ventura, que neste momento têm o favor das televisões. O Ventura aparece frequentemente nas televisões como um grande líder, um gentleman. A Meloni apareceu agora nas televisões e nos jornais como uma grande senhora que, inclusivamente, paga as despesas que uns albaneses, que são vistos na Itália como uma espécie de foras da lei, de uns miseráveis, e ela teve, enfim, o grande ato de fraternidade, pagando do seu bolso pessoal as despesas de 4 albaneses num restaurante que não podiam pagar. Meloni está apresentada com uma face bastante simpática, e o mesmo com Santiago Abascal. Nós vimos agora, com a ida dos líderes partidários ao rei para escolher o primeiro-ministro espanhol, e aquilo que nós vimos foi, por um lado, o líder do PP muito fugazmente, o líder do PSOE muito fugazmente, e o líder do Vox, Santiago Abascal, a ser recebido pelo rei e a mostrar-se nas televisões essa recepção repetidamente. Agora, aquilo que está a suceder na Argentina, por exemplo, é algo de terrível. Aquilo que vemos é que um candidato não só de extrema-direita, mas um candidato que foge completamente aos elementares princípios civilizacionais adquiridos. É um indivíduo que ficou em primeiro lugar
nas primárias para as presidenciais, e com cerca de 30%, mas que se propõe privatizar o ensino, privatizar a saúde, acabar com qualquer rendimento, com qualquer salário mínimo nacional, acabar com essa ideia de justiça social. Ele diz, eu tenho que acabar com essa ideia de justiça social e, inclusivamente, propõe-se, vejam lá, a legalizar a venda de órgãos humanos. É isto a que a extrema-direita está a chegar. Face à miséria da população, ele aceita a solução da venda de órgãos humanos. Mas noutros países a extrema-direita, e inclusivamente na Europa, está a avançar, está a controlar claramente a comunicação social, e agora é apenas o controle da comunicação social. Mas no futuro serão as metralhadoras que irão ficar na rua, quando a comunicação social estiver controlada, as mentes dispostas a absorverem aquilo que lhes é dado e, sobretudo, a generalidade da população empobrecida, porque os pobres são eles que têm mais medo e são mais subservientes. É este o projeto americano. A América, neste momento, está a passar por um período terrível de grande concentração de riqueza e de alastramento da miséria. A esperança de vida nos Estados Unidos, enquanto que no resto do mundo tem aumentado sempre, aqui em Portugal a esperança de vida já está nos 82 anos, a esperança média de vida já está nos 82 anos entre homens e mulheres, e nos Estados Unidos baixou para 77 anos a esperança de vida. A miséria, a impossibilidade de aceder aos serviços de saúde e a droga que destrói, sobretudo, a juventude americana e a juventude das classes médias e das classes altas americanas, a droga que destrói a América, estão a fazer com que a esperança de vida na América seja reduzida. E aquilo que a América quer, e quem manda na América, que é o complexo militar industrial, aquilo que quer fazer é, na Europa, fazer exatamente o mesmo. Acabar com o estado de bem-estar social na Europa. E isso só será possível através do neofascismo, que tem estas propostas de privatização do ensino, de privatização da saúde, de acabar com qualquer apoio social, de acabar com os salários mínimos. É algo para que os europeus devem estar atentos. Os Estados Unidos estão a manipular autenticamente a Europa na guerra da Ucrânia. E aquilo que vão querer fazer é que a Europa contribua para reconstruir a Ucrânia, porque eles próprios não o vão fazer. Repare-se que o Plano Marshall, no final da Segunda Guerra Mundial, que permitiu que países como a Alemanha, a Inglaterra, a França, sobretudo, e a Itália se erguessem, o Plano Marshall custou aos Estados Unidos, em moeda atual, com a moeda atualizada, cerca de 177 mil milhões de euros. A reconstrução da Ucrânia nos próximos 10 anos vai exigir 500 mil milhões de euros. Os Estados Unidos já disseram que vão contribuir com alguma coisa. Isto é, já beneficiaram a indústria militar através dos impostos lançados sobre os cidadãos. E agora, o que vão é beneficiar a indústria da construção civil americana com a reconstrução da Ucrânia. Mas querem também que os europeus paguem essa reconstrução, que vai ser feita pelas empresas americanas. A Europa tem de estar atenta a isso, tem de se libertar do domínio dos Estados Unidos para não ser uma irrelevância, para não cair nessa miséria moral e social que são os Estados Unidos, onde impera a violência, onde impera a miséria e a droga. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura,
pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.